Você tem que contar. Coração falta sair pela boca. Você tem que falar. Porque ali você está sendo posicionado a viver os demais milagres. Pode falar, filha. Salve a igreja, paz do Senhor, amém? Amém. É que eu não estava me lembrando, aí o Espírito Santo me trouxe à tona. A minha colega está cultuando com a gente lá na igreja do Veloso. Ela chegou a mim, uma amiga de longas datas, aquela que eu te apresentei no final do culto. E ela comentou comigo que ela estava com... Eu não lembro o problema que estava no pulmão dela, né? E ela falou que ia ter que precisar passar por cirurgia. Aí eu falei para ela assim, olha, eu vou orar por você, mas depende da sua fé. Se você crê, quando você refazer os exames, antes de você fazer essa cirurgia, não vai ter nada no seu pulmão, vai estar limpo, para a honra e glória do Senhor. E quando foi ontem à tarde, depois das doações, ela me mandou uma mensagem. Ela falou, Wanda, lembra que você orou por mim e você falou que se eu cresce, não ia ter nada no meu pulmão? E eu fui no médico de novo, peguei o resultado dos exames e para a honra e glória do Senhor não deu nada, né? Eu falei para ela assim, não, mas aconteceu por causa da tua fé e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor mesmo. Eu não falei nada, não foi nada de mim, foi o Espírito Santo de Deus, através da minha vida, para te profetizar na sua vida a saúde. Amém? Glória a Deus. Quem pode aplaudir Jesus? Diga assim, igreja. Vem trabalhar. Diga assim. A oração, diga com fé, a oração de um justo tem muito dos seus efeitos. Quem crê nisso? Você viu? Ela orou. Ó, se eu olhar aqui, tem 3 pessoas aqui que você poderia testemunhar. Tem 3 pessoas aqui que eu poderia falar assim para você. Por que você não conta? Eu estou falando na direção do Espírito. Ó, vou falar mais uma que está do lado da Wanda ali, a Thaís. Você orou por uma pessoa, sim ou não? Espera aí, olha o que Deus está falando para mim. Você orou para a pessoa vir na igreja? A pessoa veio? Que dia? Segunda-feira, pronto. Quem pode aplaudir Jesus por isso? Não precisa contar mais. Veja bem que eu te ensinei, ó. Você orou e veio. Aí o que está acontecendo você vai contar depois. Mas você já está agradecendo porque Deus já fez algo na segunda-feira. Quem crê nisso? Estou ensinando vocês, estimulando vocês a contar. Entendeu ou não? A Bíblia diz, seja fiel no quê? Que no muito. Para acontecer as demais bênçãos que já está liberado, a pessoa tinha que pisar na igreja. Era o princípio de tudo, sim ou não? Eu entendo ela quer contar o contexto. Mas veja bem, quando você já agradece, ó, eu orei e queria que viesse. Eu intercedi, no entanto que ela passou por mim. Apóstolo, vai estar na igreja? Eu falei, vou. E Deus fez a obra na segunda-feira. Quem crê nisso? Amém? As 9 almas que nós ganhamos na segunda-feira, uma das almas foi a alma que ela intercedeu. Quem crê nisso? Só que depois ela vai ter o testemunho. Por isso que eu digo, quando você tiver algo que você orou, pediu e aconteceu, já agradece. Falou, ó, quero agradecer, eu orei por uma alma, a alma está aqui, glória a Deus. Quem está entendendo? O que vai acontecer nesse momento? Você está abrindo o teu coração. Você está glorificando o nome de quem? De Deus. Você está agradecendo a Deus no mundo espírito? Você está liberando palavras. Diga, palavras têm poder. Você crê ou não? Palavra tem poder. Então quando você libera a palavra, glorificando a Deus, algo já está acontecendo na minha e na tua vida. Porque nós estamos agradecendo a Deus. Por isso que a oração fiel e verdadeira é aquela que nós entramos na presença de Deus. Já começamos a agradecer. Senhor, te agradeço, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas iniquidades, as minhas faltas, perdoa os meus pecados, mas eu já te agradeço. Aí você entra na posição de viver mais milagre. Por quê? Você está reconhecendo que é Deus que faz todas as... É Deus que faz todas as coisas. Então, a alegria é nossa, mas a honra e a glória é de quem? De Deus. Você vai se alegrar, mas a glória vai para Ele. Eu vou persistir, vou insistir em vocês. Vocês vão começar a contar. Eu vou profetizar grandes testemunhos. Quem crê nisso? A palavra está sendo ministrada aqui, sim ou não? O retorno aqui para mim está meio curto. Sim ou não? Se a palavra está sendo ministrada, tem que ter resultado. Quem está entendendo? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta o quê? Não volta vazia.
Eu entrei aqui hoje esperando uma direção de Deus. Quem crê nisso? E quantos mais aqui estão esperando algo de Deus? Nós precisamos então do quê? Da pá? Então abre a tua Bíblia no livro profético, Jeremias. Jeremias, abre a tua Bíblia, o livro de Jeremias. Livro de Jeremias. Está forte lá e não tem nada aqui. Jeremias 29. Jeremias 29. Livro de Jeremias 29. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Jeremias 29. Tá bom. Jeremias 29. Vamos iniciar Jeremias 29, 10. Só a microfonia, abaixa o microfone. Você desaprendeu, pastor? Jeremias 29, 11. Olha o que está escrito. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de quem? Que penso de quem? Eu bem sei os pensamentos que penso de quem? De vós. Diz quem, igreja? Então todo mundo com a Bíblia, vocês estão cansados não, né? A maior revelação para a sua vida é a palavra. Me ajuda a pregar aí. Porque eu bem sei os pensamentos de vós. Diz quem, igreja? Pensamentos de quê? Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Para dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos, quem está com a Bíblia acompanhando, eu vos ouvirei. Olha só, um povo que estava cativo há 70 anos. 70 anos, o rei enviou, tirou o povo de Jerusalém e enviou para a Babilônia. O rei Nabucodonosor. E enviou esse povo, e o povo estava cativo. Só que o profeta Jeremias, Deus levantou o profeta e liberou uma palavra. Deus levantou o profeta e usou a boca do profeta liberando uma palavra. Que Deus ia mudar a sorte daquele povo. Que Deus ia transformar, ia trazer uma grande mudança. Ou seja, no 11 está dizendo assim, põe aqui no telão, filha. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar os fins. Ou seja, o fim que esperais. Olha o que vai dizer o 13 aí, ó. O 13. E buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares o que, igreja? Quando me buscares de quê? Todo o coração. A resposta de Deus vem na minha e na tua vida quando nós aplicamos o corá, quando nós não dividimos a nossa adoração. Quando você se dedica a fazer algo e aplica as tuas forças e todo o desejo e intenção do teu coração. Eu vou até o final. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Quando você não mede consequências, quando você não vê obstáculos, mas quando você se posiciona, não dá ouvido a nada, a não ser ao Espírito de Deus, a Bíblia começa a se cumprir na vida daqueles que dão ouvido e praticam a palavra. Presta bem atenção, diga assim, quanto mais, diga com fé, quanto mais eu aprendo da palavra, diga assim, mais milagres eu começo a viver. Quem quer viver milagres do Senhor aí? Veja bem, quanto mais eu aprendo da Bíblia, menos eu sofro e mais eu prospero. Porque você sai da dependência da mente, do humano, do natural, de pessoas que muitas das vezes te mostram resultado, e você começa a andar segundo a direção de quem? De Deus, do Espírito. E quem anda na direção do Espírito Santo de Deus e da palavra não falha, não erra. Muitas vezes você está dizendo assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Como que Deus vai revelar para mim e para você o que Ele tem para nós? Através da palavra. E a Bíblia é um livro de testemunhos. Deus não te quer um religioso, muito menos um frequentador de igreja.
Deus quer eu e você como um filho, obediente aos seus mandatos, praticante da sua palavra. Deus não te quer alguém, eu tenho que fazer para ser, esquece isso. Quanto mais eu cuido de almas, quanto mais eu trato de pessoas, mais eu aprendo com o Espírito Santo. Mais eu aprendo que muitas das vezes as pessoas interpretam as coisas de Deus da maneira dela e vivem uma maneira errônea. Que ela anda, chega num determinado lugar, acaba as forças, ela volta para trás, cai e não se levanta mais. Por quê? Porque aprendeu da maneira errada. Agora, se eu e você aprender e praticar a palavra na direção do que Deus tem para nós, o resultado é crescimento, o resultado é prosperidade, o resultado é a paz que vem sobre nós, que excede todo entendimento. Veja bem, o povo estava cativo 70 anos, mas deixa eu te falar algo, foi a permissão de Deus. Foi a permissão de Deus, mas se nós lemos no 29, vai dizer que o rei Nabucodonosor enviou o povo para a Babilônia. E o povo ficou ali durante 70 anos. Olha o que vai dizer no 4, rapidinho, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, 29:4. O Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz entrar, que eu fiz transportar de Jerusalém para onde? Então quem é que fez o povo ser transportado? Deus. Por causa do quê? Aí entra séries de coisas. Sim ou não? Rebeldia, idolatria. Então muitas das vezes as pessoas vão para a Babilônia por não querer ouvir e aprender e praticar a palavra de quem? Ela vai para uma terra de sofrimento, de escravidão. Como vai na tua vida? Vai tudo bem. Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo. Por que está vivendo aquilo? Porque ele está desobediente à palavra de quem? De Deus. Muitas vezes pratica segundo as suas próprias direções. Tem pessoas, hoje Deus me deu algo, Ele me deu uma palavra, mas eu não posso falar para a igreja enquanto eu não falar diretamente para essa pessoa. Glória a Deus que Deus trouxe ela aqui hoje. Mas tem hora que o Espírito Santo ele fala assim: filho, eu estou cuidando, eu estou fazendo, eu estou tentando entregar para cada um de vocês a direção, mas enquanto você colocar as tuas mãos e deixar de dar ouvido à minha palavra, vai dar errado. Vai sair de Jerusalém, terra prometida, da terra das promessas, e vai para a Babilônia, para a terra da escravidão. Veja bem, a Bíblia está dizendo no 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para onde? De Jerusalém para onde? Só que se nós lermos, no 29:1, e essas são as palavras acerca de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado para onde? Para onde? De Jerusalém para onde? Peraí, aqui está falando que foi Nabucodonosor, mas nós lemos aqui no 4, que foi quem transportou? Mas Deus usou quem? Aquele que carrega a autoridade. Quem está entendendo? Pega essa chave. Aquele que carrega a autoridade, e essa autoridade é no reino do ele tem o poder de te abençoar e de te amaldiçoar. Ele tem o poder de te tirar da Babilônia, da escravidão, e te trazer para Jerusalém. Essa não é a vontade de Deus, mas Ele também tem o poder de te lançar lá na Babilônia, por intermédio da palavra. Aquele que te carrega a autoridade, veja bem, segundo a vontade de quem? De Deus, ele pode todas as. Agora volta no 4 novamente, é isso que eu quero que vocês entendam. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para onde? Então tudo acontece debaixo da permissão de quem? Então tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, na nossa vida, se não estiver bom, perfeito e agradável, é porque está fora da direção de quem? De Deus.
E se estiver fora da direção de Deus, vai ter o quê? Consequências. Porque em tudo temos grandes compromissos. Deixa eu te falar algo. Para ficar bem claro, eu espero que vocês entendam da maneira que eu vou expor o que eu vou falar. Ontem, quando eu estava indo para sair bem cedo, umas 5 horas, o culto logo começa às 7 horas, mas eu consegui lá chegar às 6h20 em Mairink. E quando eu estava na Castelo, um temporal fechou, não sei se choveu muito aqui. Um temporal de vento, e aí eu falei, meu Deus, ó a chuva. Uma chuva. Quando a gente chegou na igreja de Mairink, desceu um mar de chuva. Aí eu entrei para dentro, chegamos lá, descemos correndo, eu e a bispo, debaixo de chuva. Se você olhar com o olho carnal, debaixo de uma grande chuva, lá são poucos distantes os lugares, né? Então a maioria do povo, vem um povo a pé, mas vem um povo de carro. Mas debaixo daquela chuva, daquela tempestade, não era para vir quase ninguém, sim ou não? No final do culto ontem, os obreiros estavam assustados, veio falar comigo, nossa, vem gente que faz tempo que não aparece, vem muita gente. Aí eu falei assim, você não entendeu nada. Eu falei, pô, Breno, independente do tempo, eu carrego uma autoridade. E aquilo que eu intencionar no meu coração e pedir a Deus, Deus faz manifestar. Entenda o que eu estou te falando. Entenda o que eu estou te falando. Se você souber quem você é em Deus e a graça que está sobre a tua vida, o que você pedir, acontece. Quem está entendendo? Quando eu cheguei, eu entrei, fui mexer no som lá, mexi. E aí o pastor estava na sala orando. E eu vi ele orando. Ele estava orando. Deixei ele orar. Pois no final ele nem viu a hora que eu cheguei. Eu bati lá e ele olhou, tomou um susto na hora que eu cheguei. Falei, pode baixar a espada que hoje é comigo. Ele ficou todo alegre e contente. Só que ele falou, você ouviu a chuva que está? Ele já estava preocupado, que muitas pessoas estavam perguntando de mim, da bispo. Ele falou, mas debaixo dessa chuva hoje, logo hoje o senhor veio. Debaixo dessa chuva é capaz de vir pouco. O povo estava esperando o senhor vir aqui. Eu olhei para ele e falei, fique em paz. Quem faz a obra é Deus. Falei, agora pode ir lá, que agora eu vou ficar em oração até começar. E daqui até o final do culto você vai ver o que Deus vai fazer aqui. Aos olhos humanos era ímpar, mas Deus fez coisas grandes ontem lá. Quem está entendendo? Deixa eu te falar, quando você deixa de ser menino no reino do Espírito, você começa a desfrutar das promessas que Deus tem para você. Mas se anda no reino do Espírito como menino, não vai conseguir usar da autoridade. Não vai conseguir usar da autoridade, porque está andando segundo o que está vendo. Continua pregando, falando das coisas do alto, do reino de Deus, mas continua com a mente carnal, porque só se alegra com o que os olhos estão vendo. Isso não é fé. A fé vem por ouvir e ouvir o quê? Amém. Se eu ouço a palavra, a Bíblia diz que eu tenho o quê? Fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento, o alicerce das coisas que eu não estou o quê? Mas eu já estou o quê? Esperando. Eu não estou vendo, mas eu já estou esperando. Eu já creio que as coisas vão acontecer. É assim que funciona. Mas o que acontece? Que aqueles que se dizem espiritual, mas na hora da atitude, na hora do vamos ver, ele tem a mente carnal. Ele murmura, não mais em palavras, mas muitas vezes em pensar, já perdeu. Ele reclama, murmura, e aí o que há de vir acaba não vindo. Porque, diga assim, murmuração é adoração. Ao contrário, quem não adora a Deus, adora quem? Entendeu ou não? A murmuração é a adoração ao contrário. Quando você murmura e reclama, você está adorando o inimigo das nossas almas. Então veja bem, aí eu aprendo a palavra, eu prego isso, aquilo, mas na hora de trazer a existência, cadê a fé? Sabe o que o Senhor falou para mim quando eu desci do carro debaixo de chuva? Que eu olhei para o céu, o Espírito Santo visitou meu coração e falou assim, a autoridade está sobre a sua vida. Eu falei, Senhor, ele falou assim, usa ela. Fração de milésimo de segundo, só deu tempo de eu abrir a porta do carro, bater a porta do carro, eu olhei, e o Senhor já visitou o meu coração e falou assim, filho, é autoridade.
E ele liberando a palavra debaixo da autoridade a qual ele chamou a minha atenção. Usa da autoria. Como que você quer viver as promessas de Deus que você tem para a sua vida? Como que você quer ver as coisas de Deus se cumprir na tua vida? Se você ainda não entender que tudo funciona segundo o que você liberar palavras, segundo o que você profetizar na direção da palavra de quem? De Deus. A Bíblia vai dizer que quando orares, creia, porque tem pessoas que oram e não crê no que está orando. Por isso que a Bíblia também vai dizer que nós não oramos como convém. Não sabemos orar como convém, mas quem é que nos ensina a orar? Deixa eu te falar, eu gosto de pregar aqui, eu não sou muito de... Eu amo a Bíblia, e quem passeia, né, nas histórias, mas eu gosto de pregar a respeito de fatos que Deus me faz viver. O dia a dia, fatos, algo que eu vivo com Deus. Porque ninguém ora e lê a Bíblia em vão. Se eu prego, se eu leio a Bíblia, se eu oro, se eu me separo, tem que ter o quê? Resultados. Resultados, tem que se cumprir. E se nada está acontecendo, tem algo fora da direção de quem? De Deus. Tem algo fora da direção, tem algo que está fora. Porque a fé, igreja, é o alicerce daquilo que eu não estou vendo, mas eu confio. E quando você confia, vai tentar vir situações para migrar a tua fé. Vai tentar vir situações para te roubar, te tirar da direita. Diga o segredo. Não é o que eu faço no físico, mas o segredo é o que já está gerado no meu coração. Não adianta no físico, eu estou aqui com o microfone para você, mas o meu coração não está aqui. Não vai acontecer nada. Por que tem pessoas que ela fala de Deus, mas na hora que você chega perto dela, ela só fala, ela não conhece. Porque ela não tem uma vida, ela quer mostrar uma vida de santidade, um santão, um profeta, para os próximos, mas ela mesma, na vida dela, não vê os resultados com Deus. Por quê? Porque no dia da aprovação, ela nega a fé. No dia mau, ela nega a fé, ela tenta arrumar outros recursos, outras situações, ela tenta fugir da posição que Deus está colocando ela. Vou arrumar outra porta, eu vou me... Sabe o que acontece com essa tal pessoa? Ela não vive as promessas que Deus tem. Por isso que Jeremias está dizendo assim: vocês ficaram 70 anos aí, mas é chegado hoje uma palavra do céu. Uma palavra. Então Jeremias liberou uma palavra para aquele povo que foi transportado. E a ordem de Deus para aquele povo é que eles viessem prosperar, que eles viessem casar, que viessem ter filho, que eles viessem plantar. A ordem de Deus. Olha só o que vai dizer um pouquinho só no 7. Põe no 7, 29:7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis o quê? Ou seja, ore pela paz da cidade, porque a cidade é em paz, vocês também vão estar em paz. Quem está entendendo? Apóstolo, o que tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Deus estava mudando uma sentença de 70 anos. Deus estava mudando uma sentença, um jugo de 70 anos. E qual era a direção de Deus para aquele povo? Diga assim, com fé. Só quem tem fé. Diga assim, todas as vezes. Diga com fé, todas as vezes. Que Deus vai manifestar coisas grandes, promessas grandes, na vida dos teus filhos, dos teus servos. Diga assim, Ele conduz cada um deles a orar. Sabe por que você entrou aqui hoje? Porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Quem está entendendo? Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Então, por intermédio da palavra, Ele vai despertar na tua vida uma vida de oração. Através da palavra, do ensinamento, Ele vai te conduzir uma vida de oração. Ou seja, você não vai só na hora de dormir falar, Senhor, obrigado pelo sono, obrigado pelo dia, não. Você vai ter uma comunhão com Deus o tempo todo. E através da tua comunhão o tempo todo para com Deus, Ele vai manifestar as promessas, coisas grandes na tua vida. Todas as vezes que Deus vai fazer algo grande, Ele nos leva para uma separação. Para que a gente possa entender o propósito dEle. Aquilo que Ele tem preparado para nós. Por que você veio hoje aqui? Deixa eu te falar algo. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui
Porque Ele já tem liberado para mim e para a tua vida coisas grandes. Mas você não vai viver coisas grandes somente através do profeta profetizar, não. Você vai ter que fazer a sua parte. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Você vai ter que ter uma vida de quê? De oração. Se não tiver uma vida de oração, as promessas, as coisas grandes não se Agora deixa eu te falar. É por causa da vontade de Deus? Não. É porque as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, elas vêm, elas estão nas regiões celestiais. Diga assim: eu não serei abençoado. Alguns estão falando, não vou falar isso não. Diga, eu não serei abençoado. Então diga assim: eu já sou abençoado. Você não vai ser, você já é. Você só não entendeu ainda quem você é. Por que não entendeu? Porque muitas vezes está ali: ah, mas eu leio a Bíblia. Ah, mas eu oro. Mas não pratica. Às vezes Deus dá uma direção pequena. Seja fiel no quê? Às vezes Deus vai lá e traz os sinais em algo pequeno, mas não pratica. É como um sino que soa. Fala de Jesus, mas nem conhece Jesus. Ou seja, na hora que é para usar a fé, entra a incredulidade. Por isso que muitos retrocedem. Porque ele costuma olhar para o profeta, para a doutrina, mas ele não olha para a Bíblia, nem para o Espírito Santo, nem muito menos para o sacrifício de Jesus. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar acerca de todas as... Quem crê que é uma unção de Deus na tua vida? A Bíblia diz que é a unção que está sobre você, vos ensinará acerca de todas as... Não convém mais que homem nenhum te ensina, mas a unção que está sobre você vos ensinará de todas as coisas. O que você está fazendo com a unção que está sobre você? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque no início do culto eu fiz uma pergunta: quem tem um testemunho? Aí, se não tem testemunho, está fazendo o que com a unção? Nem sabe da unção. Nem usa ao favor. Nem manifesta. Sabe o que eu fiz ontem, quando eu cheguei e vi o cenário? Que até o obreiro que não ia aparecer onde estava lá. Sabe o que eu fiz? Eu usei a unção que está sobre mim. Então, como que eu aprendo, apóstolo? Palavra e vida de orar. Vida de oração, dando ouvido à palavra. Por quê? Olha só a direção de Deus para mim e para você. 11, Jeremias 29, 11. Olha a direção de Deus. Porque bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz quem? Pensamentos de quê? E por que tem pessoas que a vida dela está uma guerra? Porque ela não está vivendo os pensamentos do Senhor. Porque ela não está praticando os mandamentos do Senhor. Bem sei os pensamentos que penso sobre vós. Não é de mal. Vos dar o fim a que espereis, ou seja, ao 12. Então me invocarei e ireis. E orareis a mim. E eu vos ouvi. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscarem, de que maneira? Quando me buscarem, de que maneira? Diga assim: o pecado. Diga: o pecado traz uma separação entre o pecador. Não vou falar você não, diga: entre o pecador e Deus. Mas deixa eu te falar, o pecador, ele sabe que ele está pecando ou não? Sim ou não? Por que as pessoas assim: ah, Senhor, me ajuda? Mas sabe, ele não é um coitadinho na hora de pecar. Mas na hora de pedir oração, ele é um coitado, ele quer ser um coitado. Aí ela acha que vai mudar, não vai mudar. Olha o que vai dizer, põe lá para mim, filha, Salmos 51, 4. Põe lá para mim. Olha lá. Contra ti somente fiz o quê? Fez o quê? Quem que está falando aí? Davi tinha consciência do pecado. A pessoa sabe quando ela está fazendo errado. Aí, estou fazendo errado, mas eu quero que Deus me ajude da outra maneira. Eu estou fazendo aqui errado, eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, mas eu quero ser abençoado. Casa dividida, o quê? Ou está dentro ou está fora, ou tudo ou... Aí, ora por mim. Vou orar com todo prazer. Mas a mudança só vai partir de você. Ah não, Deus vai fazer, esquece.
A parte de Deus já está pronta. Se você ler Bíblia e entender pela direção do Espírito, a parte do Senhor, o que Ele tem para mim e para você já está pronto, já está tudo liberado. Só depende de quem? Só depende de nós. É que as pessoas ficam naquela dependência. Se não tiver atitude, se não tiver posicionamento, não tem mudança. Por isso que a palavra vem para renovar o nosso entendimento. É o que vai dizer em Romanos. É o que vai dizer em Romanos. De novo, a direção de Deus. Não vos conformais com esse mundo, mas fazer a transformação, a renovação do vosso. Põe lá para mim Romanos 12, filho. Se eu e você não renovar o entendimento, como que você vai viver as promessas de Deus? Está liberado. Hoje, enquanto eu orava, o Senhor falava no meu coração, está liberado. Só que, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Pronto, só vou experimentar se eu renovar o meu entendimento. As mesmas práticas, as mesmas atitudes, as mesmas atitudes, as mesmas práticas, vai gerar os mesmos, só que as pessoas não querem receber o resultado, mas continua com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes. Ela não quer viver o resultado. Ah, não quero esse resultado do mal. Eu sirvo a Deus. Só serve, não obedece, não ouve, não pratica. Aí não adianta, Deus não me ouve, Deus não olha para mim. Eu e você precisamos nascer de novo o tempo todo. Eu e você o tempo todo. E o que nos faz nascer de novo o tempo todo é o que? A palavra de Deus. Aí eu vejo pessoas assim numa dependência emocional. Não vai mudar, deixa eu te falar, eu consigo te ajudar a te colocar no trilho, a orar por você, mas eu não posso fazer por você aquilo que é você que tem que fazer. Aí eu olho assim no mundo espiritual, o Senhor mostra, mas o Senhor não fala. Aí Ele me mostra e fala, mas não fala. Por quê? Porque tem coisa que eu e você temos que buscar nele, para que seja rever por Ele. Olha o que está dizendo Jeremias. Deus falou, eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. E qual é a preocupação? É pessoas que ouvem muita palavra e praticam pouco. Em vez de se tornar um servo, um filho, se torna um religioso. Porque ele só pega a parte da palavra naquilo que convém. Vamos em Jeremias, em Isaías 41, 9. Isaías 41. Isaías 41. 41, vamos iniciar no 9, vai. No 9. Isaías 41, 9. Tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, e não te rejei. 10, olha só o que vai dizer o 10. Não temas, porque eu sou com quem? Eu sou com quem? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha. Ele sustenta com o quê? Com a mão direita da sua justiça, agindo sempre com Mas e os filhos que estão injustos diante do Senhor? Tem como ter mudança? Por que não vai ter como ter mudança? Porque a Bíblia também diz que numa casa há dois tipos de vaso, o vaso da honra e o vaso da Cada um escolhe qual vaso quer ser. Eu e você escolhemos que vaso queremos ser. Se é o vaso de honra ou o vaso da desonra. Olha só. Não temas. O que ele está dizendo? Confia nas minhas Não temas. E aí ele vai mais avante ainda para mim e para você. Não temas, porque sou eu contigo. Se Deus é contigo, quem vai poder entrar contra você? Então veja bem. Olha a confirmação. Não temas. Ele está dizendo, confia nas minhas palavras. Não temas. Obedece, pratica, se lança
segundo a direção que eu estou te ordenando. Não temas, porque sou contigo, não te assombres. Ou seja, independente da situação que sobrevir na tua vida, ele está dizendo assim, calma que eu sou contigo. Quem está entendendo? Dependente do momento que você estiver vivendo, ele está dizendo, calma, não te assombres, eu sou contigo. O que ele está dizendo logo no começo? Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, ele está dizendo, calma que eu sou contigo. E olha a continuação, não te assombres, não se apavore, não se perturbe. E olha a continuação, porque sou eu teu Deus, o teu Deus. Eu te esforço, ou seja, sou eu que te capacito. Sou eu que revelo as minhas promessas e as minhas direções. Olha lá, eu te esforço e te ajudo. Ele não só esforça, ele também ajuda. Olha lá, e te sustento. Quer melhor do que isso? Ele está dizendo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, eu te justifico em todas as áreas da sua. Eu que te justifico. Olha lá. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Quem conhece aqui o símbolo dos advogados? A balança vedada. A balança não tem ali duas, como se fosse duas mãos? Cada lado de uma mão tem algo ali, sim ou não? Ah, mas e a vedando os olhos? Quer dizer que a justiça é o quê? Cega. Ela é imparcial, não pende nem para um lado nem para o outro, sim ou não? Mas essa palavra profética está sendo liberada na vida daqueles que crêem. Quem crê aqui? Essa palavra é uma palavra profética, está sendo liberada na vida daqueles que crêem. Espera aí, não temas, ele está dizendo assim, não, independente do que eu estiver vivendo, é para mim continuo, para mim não temer. Mas se você ouviu o 9 com atenção, tu a quem tomei desde os confins da terra. Espera aí, eu peguei essa palavra para mim. Outrora eu estava perdido no mundo, fazendo tudo o que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Lá na terra, fazendo tudo o que o diabo gostava. Quem foi lá e me trouxe? Eu peguei para mim, olha só o que eu estou falando para você, eu peguei para mim. Tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse. Ou seja, por que dentre os mais excelentes? Porque tinha muitos melhores do que eu. Mas ele foi lá e escolheu eu, quem está entendendo? Eu estou falando de mim, não sei se você recebe. Não sei se você recebe, estou falando para mim. Quando eu meditava, ele olhou e falou assim, tinha melhores do que você, mas eu escolhi você. Dentre os excelentes, eu fui lá e te busquei. E olha a continuação. E te disse, tu és o meu. Aí ele foi lá e me buscou e falou assim, tinha melhores, mas eu escolhi você. E agora eu estou te fazendo como meu servo, quem está entendendo? É assim que eu medito na palavra, pegando para mim, me corrigindo. Aí eu olhei e falei assim, peraí, Senhor, tu és o meu servo. Agora aqui já começou a melhorar. A ti escolhi e não te rejeitei. Quem está entendendo? Peraí, se ele me escolheu e não me rejeitou, ele já conhecia os meus pecados. Ele já conhecia as minhas imperfeições. Então não tem que provar nada para ninguém. Já começa por aí. Não tem que provar nada para ninguém, porque ele me escolheu já sabendo o pecador que eu era. Mas ele escolheu eu e você como seu servo. Então quem é que vai mudar cada um de nós? É ele, através da sua palavra. Ó, dentre os excelentes, olha lá, desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes. Espera aí, dentre os seus mais excelentes, ele escolheu você, quem está entendendo? Diga assim, por que ele me escolheu? Não, se todo mundo estiver na mesma fé, diga por que ele me escolheu. Eu creio que ele sabia que você ia dar ouvido à palavra. Eu creio que ele já sabe que aquele que ele escolheu vai dar ouvido à sua palavra. Mas só dar ouvido basta? Hã? Só dar ouvido é o suficiente? O que mais eu preciso fazer? Praticar. Então veja bem, estou falando para mim. Quando o Senhor me dava a revelação dessa palavra, eu falei, Senhor, é mesmo. O Senhor me arrancou lá daquele mundo, daquela terra que eu vivia. Só eu sei o que eu pisei, o que eu vivi. E o Senhor está me confiando as revelações da sua palavra. O Senhor está me confiando o seu poder, a sua graça. O que é graça? E a pergunta que eu fiz para ele é a resposta que eu estou te entregando. Por quê? Porque ele falou que eu sabia que você ia dar ouvido à minha palavra.
E agora, depois de dar ouvido, começa a praticar, porque eu sou contigo. Quem está entendendo? Ele está falando, independente dos seus erros, dos seus acertos, eu não te rejeitei. Aí vem a continuação, põe no 10. Olha lá, não temas. Aí ele continuou, falou, calma que o propósito é grande que eu tenho na tua vida. Aí ele vai falando, não temas, porque eu sou contigo. Peraí, se Deus é com nós, quem será? Eu sou contigo. Aí ele vai falando, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Próxima. E eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem. Contra quem? Você recebe essa palavra ou não? Olha lá. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão a nada, e os que contenderem contigo, vai acontecer o quê? É o que eu te digo, o segredo não sou eu, o segredo é o Espírito que está sobre mim. Quando você sabe quem você é, você não tem que demonstrar nada para ninguém. Agora eu te pergunto, qual é o Espírito que está te guiando? Porque os resultados têm que ser notórios, se for o Espírito Santo. Olha a continuação. Põe no próximo, filho. Buscá-lo-ás, mas não o acharás. Nessa parte o Senhor já me mostrava o inimigo da nossa alma. O inimigo te procura, mas eu te escondo. Olha lá. Buscá-lo-ás, mas não o acharás. E os que pelejam contigo tornar-se-ão ao quê? Porque o inimigo peleja em todo para tentar nos parar, nos tirar da direita. E olha só, pelejarão contigo, tornar-se-ão a nada. E como coisa que não é nada, olha só como que Deus trata. Como coisa que não é nada, os que guerreiam com quem? Ou seja, então essa batalha já está vem no nome de quem? E você continua aí chorando. Diga assim nessa noite, Ele já me deu vitória. Você crê que você está falando ou não? Você crê no que você está pronunciando? Ele não vai te dar, Ele já te deu. Mas aí, cabe cada um tomar posse da palavra. Por isso, quando você tem intimidade com a palavra, com o Espírito Santo, não baseia a sua fé com a fé de ninguém, que os resultados vão ser de fé. Cada um anda na sua fé, eu não posso andar na tua, e você não tem bagagem para andar na minha. Cada um tem que manifestar a sua medida de quê? Para cada um Ele deu uma medida. Agora eu te aconselho, faça a sua fé ser acrescentada, que você vai sofrer menos. Faz a sua fé crescer, que você vai viver mais as pro. É um conselho que eu te dou. Mas enquanto ficar na zona de conforto, ó, tá tudo bem. Está tudo bem para você e para Deus também. Mas quando você se revoltar referente a algo, se posicione em jejum, em oração, em buscar a paz, e aí você vai ver o resultado ser mudado diferente na tua vida. Mas as pessoas se conformam. Se você se conformar, você vai morar no céu. Eu profetizo, você vai morar no céu. Mas eu vou ficar triste que você não vai viver as promessas que Deus tem para você aqui na terra. Vai morar no céu? Vai morar, mas não vai conseguir. Isaías vai dizer, se deres ouvidos, Salmos, né? Se deres ouvidos, comerás o melhor do que? Segunda-feira eu acho que eu passei aí. Tem pessoas que ela não quer dar ouvido, ela ouve a palavra, mas não dá Então veja bem, se eu dou ouvido ao que Deus, veja bem, você viu que eu peguei para a minha vida, buscá-lo-ás, mas não os acharás. Ou seja, quem nos esconde é quem? Eu profetizo que você está escondido debaixo das asas do Senhor. Quem crê nisso? E o que falta depois que eu estou escondido em Deus? Só falta eu orar. Eu tenho uma vida de orar. Parar de ficar terceirizando aquilo que é para mim fazer. Espera aí, eu não estou contente com essa situação, eu não estou contente com esse resultado. Eu tenho sonhos, eu tenho um projeto, deixa eu te falar.
Na hora que você fala, eu tenho uns sonhos, tenho uns projetos, Deus fala assim, eu estou contigo. Na hora que você fala assim, ó, eu tenho uns sonhos, eu tenho um projeto, Deus fala assim, peraí. Para se cumprir os sonhos e os projetos, você vai ter que usar a fé. E para você vai ter fé, você vai ter que entender a minha pá. Então, quanto mais você buscar a palavra de Deus, você vai ter com Ele intimidade. E você vai gerar nele um relacionamento. E tudo que Deus quer é que o filho seja dependente dele. Tudo que Deus quer é que o filho tenha um relacionar para não fazer o quê? Errado. Põe no 13 aqui. Isaías 41, 13. Olha só o que está dizendo a Bíblia. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pelo que, igreja? Você crê que Deus está falando com você ou não? Olha lá, eu, Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo. O que ele está falando novamente? O que ele está falando, igreja? Quem falar em voz alta com fé vai viver isso aqui. O que ele está falando? Quem crê que ele está falando com você? Por que muitos deixam para o último momento para crer? Lá no momento, lá, na última instância, no último respiro, meu Deus, eu creio. Por que não crer agora? Por que não profetizar agora? Por que não viver o que Ele tem para viver agora? Por que não buscar em Deus as revelações do que Ele tem para a tua vida agora, hoje? Por que esperar por os últimos dias? Se Ele está dizendo assim, não temas, eu te ajudo, eu sou contigo. Sabe quando eu escuto essa palavra aqui? Não temas, eu te ajudo, eu sou contigo. Sabe o que eu entendo? Que tudo aquilo que Ele tem colocado no meu coração, até o que era para dar errado vai começar a dar certo. Quem está entendendo? Até o que muitos pouca fé olha e diz assim, vai dar errado, vai parar, não vai seguir. Os pouca fé. Aí eu falo, então sai da frente, tira a mão, que agora eu vou falar para você como é que funciona. Diga assim, as bênçãos grandes. Diga com fé, as bênçãos grandes. Diga, ela não está fora. Ela está dentro. De quem? Vai lá nos Salmos, vai. Vamos lá nos Salmos 23. Salmos 23, vai. O Espírito Santo está mandando eu te levar nos Salmos 23. Salmos 23. Põe lá Isaías 1,19. Você abre a Bíblia em Salmos 23 aí. Olha lá, Isaías 1,19. Se quiseres e ouvirdes, comereis o quê? Comereis o quê? Ele está te ofertando. Se quiseres e ouvirdes. Se quiser. Tem momentos que você chega perto da pessoa, você quer dar um conselho que vem de, mas a pessoa não quer nem te ouvir. Você quer dar um conselho para ela que vem de Deus. Então veja bem, se quiseres e ouvirdes, comerei. Comerei o bem desta terra. Mas olha só, eu quero te mostrar quem é, diga assim, o meu verdadeiro pastor. Verdadeiro e único. O meu e o teu pastor verdadeiro e único é Jesus, igreja. Salmos 23. Salmos 23. Por isso que eu falo, você tem que olhar para Cristo, você tem que olhar, buscar Cristo. Que Cristo, ainda que o homem seja infiel, Cristo permanece fiel. A sua regra de fé não tem que ser homem, sua regra de fé tem que ser Jesus. Jesus veio na terra como homem e ele sim obedeceu a Deus. Até o último instante, até o último sacrifício. Sacrifício de quê? De morte. Até o último momento. Você não tem que olhar para homem. Você tem que olhar para Jesus. Autor e consumador do quê? Da fé. É Ele que vai transferir, aplicar a fé dele na tua vida. Senão eu não consigo entender uns homens cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra às vezes, e não consegue gerar resultados em Deus. Eu não consigo entender. Olha só, o Senhor é o meu pastor e nada o quê? Espera aí, se o Senhor é meu pastor, eu preciso de uma direção. Não vai faltar o quê?
Não vai faltar direção. Eu preciso de uma resposta, não vai faltar? Mas sabe por que não vem as direções? Porque não ora. Não vem falar para mim que ora. Ainda que abra a boca, fala uma coisa, mas a intenção do coração é outra. Eu estou orando, Senhor, eu quero aprender o teclado. Aí está aqui o Vini me ensinando. Eu quero aprender, mas ao mesmo tempo eu estou aqui no teclado, mas eu estou olhando para a Bíblia. Espera aí, ele está me ensinando aqui no teclado, mas eu estou prestando atenção na Bíblia. Estou vendo. Vai ter resultado? Casa dividida o quê? Foco, igreja. Foco. Se eu não colocar o foco e não pedir para Deus extrair em tudo que eu estou fazendo, não tem resultado. Se eu não aplicar meu coração, peraí, o Senhor está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltar? Vai no próximo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas o quê? Deitar-me faz em em verdes pastos. Espera aí. Ele está me chamando aqui de ovelha. O Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha do aprisco dele. Ele me faz descansar em pastos verdes. Ele não me leva para a terra seca. Ele não me leva para a sequidão, para a escassez. Ele me leva para pastos verdes. Mas para mim enxergar e começar a viver os pastos verdes, eu vou ter que usar a minha. Eu vou ter que tomar eu vou ter que manifestar a minha fé. Se eu ficar com o braço cruzado esperando algo acontecer, deixa eu te dar um recado, não vai acontecer nada. E o tempo está sendo perdido, todo mundo. Olha a continuação. Refrigera o que, igreja? Então tem hora que a alma está como? Se a sua alma precisa, se ele refrigera a nossa alma, tem a hora que a alma está como? Aquecida, perturbada, inquieta. E aí ele vem e traz o refri. Aí veja bem, para aqueles que dão ouvido, guia-me pelas veredas do quê? Ele me leva por um caminho de justiça. Então se eu ando no caminho de justiça, ele vai me justificar em todo. Olha lá, por amor ao seu. Veja bem, por amor ao nome dele. Ele, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Veja bem, por amor ao nome dele, que ele já liberou a autoridade do nome dele na minha e na sua. Ele me leva, ele me guia pela vereda. O que é vereda? Já ensinei aqui, o que é vereda? O que é vereda? Diga assim, um caminho mais rápido para a minha promessa. Quem crê nisso? Vereda é um caminho mais rápido para você receber o que Deus tem para você. Guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, e nessa vereda você vai ser justificado. O tempo? Como assim, apóstolo? Deixa eu te dar um exemplo. O inimigo da nossa alma vem e fala assim, não sei nem se eu posso falar isso. O inimigo da nossa alma vem e fala assim, eu vou te destruir. Eu vou fazer isso na sua vida. Aí o Senhor falava assim, eu paguei um alto preço pela vida dele. E ele carrega autoridade a respeito do meu nome. Aí você fala, eu repreendo você, Satanás, no nome. Acabou, ele tem que ir embora. Eu vivi algo ontem na estrada, mas não sei se eu falo, deixa, não vou falar. Tem hora que você vê assim, porque você está num propósito espiritual, vê os ataques, vem algo para tentar te parar. Aí o Senhor falou assim, filho, usa a autoridade que você tem no meu nome, porque o inimigo da sua alma quer te trazer desgraça. Aí eu falo, eu te repreendo em nome. Acabou, tem que ir embora. Guia-me. Mas ele só pode guiar aquele que dá ouvido. Aquele que já é sabidão, sabe tudo, faz tudo, conhece tudo. Não é desse jeito, é desse jeito. Você olha na vida dele, está só patinando. Mas sabe de todas as? Não dá ouvido.
A mesma coisa daquele que está no mar afundando com um bote. Senhor, manda um socorro, me tira daqui. Aí Deus manda o navio. Não, no navio eu não quero ir. Só vou se for numa lancha. Aí Deus manda diversas maneiras o socorro. Mas a pessoa quer que o socorro venha do jeito dela. Na hora, ou seja, não conhece as estratégias e a vontade de quem? Meus filhos sofrem por falta de quê? Conhecer o quê? Olha lá. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu? Por amor do seu? Próximo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu está com quem? Quem crê que Deus está com você? Só que vai dizer na Bíblia: eu estarei convosco enquanto vós estiver com... Na onde é que está na Bíblia? Na onde é, pastor, que está na Bíblia? Na onde é, pastor, que está na Bíblia? Eu estarei convosco enquanto vós estiver com... Está na Bíblia. Quando é que eu deixo de ouvir e obedecer a Deus? Quando é que eu deixo... Quando é que eu perco a presença de Deus? Quando eu deixo de dar ou... As palavras de quem? Para que esse negócio que algo vai acontecer extraordinariamente na tua vida do dia para a noite. Para que esse assunto, essa fantasia, que se você não fizer nada, não se posicionar, não fazer o que manda a palavra de Deus, Deus vai manifestar e vai alegrar o teu coração. Para com isso aí. A Bíblia vai dizer: no mundo tereis o quê? Essa é a palavra de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem está entendendo? Eu particularmente, eu me preparo para as aflições. Por isso que quando eu passo por ela eu nem sinto. Sabe por quê? Porque eu continuo zelando pela paz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mais mal algum, porque tu és comigo, tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado faz o quê? Faz o quê? O que é que te consola? O que é que te consola? Por que muitos não gostam de ser corrigido? Se não recebe a correção, não é consolado. Olha lá, a tua vara e o teu cajado me consola. A vara, ó, o açoite, o cajado, ele se levanta para guiar as ovelhas. Na onde? O caminho que deve. E a vara, para que é? Correr? Então, que Deus que vocês têm conhecido? Olha lá, a tua vara e o teu cajado faz o quê? Olha o consolo de Deus aí. Aí tem muitos que querem você toda hora alisando, passando a mão na cabeça. Ai, você não me deu a paz do Senhor, o apóstolo não falou comigo, fulano não falou comigo, não me deu a paz do Senhor. Olha lá o que eu tenho para você, vara e cajado. Que é isso que vai te consolar e te prosperar. Quem está entendendo? Tem que deixar de ser menino, criança. Porque o mundo aí fora não vai brincar com a tua fé. O que está no mundo aí não vai brincar conosco. Aí muitos querem o quê? Ai, Vinícius não veio. O problema é seu, meu amigo. Você vai prestar conta para Deus. Está fazendo nada para mim? Sim ou não? Sim ou não? Só que isso vai trazer para ele um consolo. Ele fala: pera aí, eu tenho que mudar minhas atitudes. Aí é apresentado muitas das vezes o evangelho de ficar te paparicando. Te paparica, mas tua vida não muda. Adianta do quê? Continua enfrentando as mesmas dificuldades. Por quê? Porque o que vai mudar a nossa história, o que vai consolar, é a vara e o cajado. Olha lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mais mal algum, porque tu está comigo. Então, se Deus está conosco, nós temos que andar na direção dele. Se eu digo que estou com Deus, eu tenho que fazer a vontade e não a minha. Então olha lá, a tua vara e o teu cajado me consola. Próximo.
preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus não é pessoas aqui não, tá? Seus inimigos espirituais, o inimigo da nossa alma, lá. Unge a minha cabeça com o que, igreja? E o meu cálice faz o quê? Unge a minha cabeça, ou seja, me encha da sua me encha do seu espírito. E o meu cálice, ou seja, eu vou andar derramando, eu vou andar manifestando a unção em todo. Eu vou andar cheio da unção E primeiro passo, de onde que ele está? Sobre o quê? A minha cabeça. Então o meu entendimento vai estar blindado no tempo todo. Porque por causa da unção, todo jugo é despedar. E se não tem jugo na cabeça, está preparado para prosperar. Se não tem seta maligna, se não tem jugo, está posicionado, preparado para andar em outros níveis com Deus. Se a mente está limpa, se o coração está puro e o espírito está reto, está preparado para prosperar. Põe no próximo. Certamente, olha só, certamente que a bondade e a misericórdia acontece o quê? Certamente. Aquele que pratica, que obedece, o que vai estar seguindo ele? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos. Por que eu vou habitar na casa do Senhor? Porque é dele, da casa dele que vem a dirê. Então aqueles que se afastam da casa do Senhor, ele vai andar sem dirê. E ele vai perder o quê? O que ele vai perder? Ele vai perder o quê? Vai perder o quê? Aí fala assim, alguns, né? Está repreendido aqui vocês. Aí eu ouço assim de algumas pessoas assim. Eu viro para cá porque a palavra tem poder. Na minha vida nada dá certo. É claro. Está sem a bondade e sem a misericórdia. Por quê? Porque está longe da casa do Senhor. Apóstolo, e aqueles que estão dentro? Só está dentro da casa, não dá ouvido. Então não consegue comer o melhor da? Só está dentro da casa. Eu tenho 30 anos de evangelho. Pode ter 100, Matusalém de evangelho. Se não tiver uma vida de fé e de prática, não vai mudar. Quem que é o teu pastor, igreja? Volta lá no 23:1. Quem que é o teu pastor? Por que não dá ouvido para o seu pastor? O Senhor é o meu pastor e nada. Não vai faltar bondade, eu profetizo. Não vai faltar misericórdia, eu profetizo. Mas só alguns, se coloca de pé. Eu quero profetizar, mas não sei se todo mundo quer receber. Porque a palavra profética tem poder. Se põe de pé, por favor, você que pode. Se coloque de pé. Quero profetizar na sua vida. Quem é o teu pastor? Então deixa eu profetizar, vamos ver se você vai receber. Não vai faltar bondade de Deus na sua vida. Fortaleça sua fé a qualquer hora, em qualquer lugar. Baixe nosso aplicativo da igreja no Android ou iOS para acessar devocionais inspiradores, palavras edificantes, fazer pedidos de oração, compartilhar testemunhos e muito mais. Faça parte desta comunidade de fé. Ao contribuir com seus dízimos e ofertas, você não apenas abençoa a obra do Senhor, mas também faz parte de um movimento que transforma vidas. Juntos, construímos um caminho de bênçãos e impacto. Deus abençoe cada semente plantada com amor e generosidade. Obrigado pela sua presença. Siga-nos no Instagram e em todas as redes sociais. Acesse nosso site e aplicativo para conteúdos exclusivos para você. Para pedidos de oração, testemunhos e dúvidas, chame no nosso WhatsApp. Seja uma bênção e nos ajude compartilhando nossos vídeos e deixando seu like. Amém. Você é bem-vindo aqui. Que Deus abençoe. Até mais.